Um bom dia à igreja, um bom sábado a todos. Meu nome é Eliseu Gaia, nós somos da Igreja Beira-Mar de São José, na região metropolitana de Florianópolis. Eu sou natural de São Pedro do Sul, já estou há quase 20 anos fora da cidade. Quando eu saí daqui eu não era adventista, eu não conhecia o cristianismo. E é uma honra, um prazer hoje estar visitando os meus pais nessa cidade e poder estar aqui na igreja conversando com os irmãos nesse sábado de manhã. Obrigado a Emily pelo testemunho e pela mensagem. Obrigado a todos que puderam vir aqui nesse dia, nessa manhã, nesse sábado. Para quem nos escuta pelo YouTube, eu sou um homem branco, cabelos castanhos e uso uma camiseta azul e falamos da Igreja Adventista de São Pedro do Sul, hoje no culto do Santo Sábado pela manhã, dia 3 de janeiro de 2026. Eu agradeço realmente a oportunidade de falar com vocês nesse dia. E eu confesso que a mensagem que eu tinha planejado, pensado em trazer, ela acabou mudando um pouco ontem. Eu ia falar aqui sobre o Dalet, o número do tetagrama de Yahvé, mas os caminhos, elaborando o sermão, montando a apresentação, montando o sermão, eu acabei mudando um pouquinho para trazer uma palavra sobre o eterno, sobre o Deus, sobre a identidade do cristão nos dias de hoje. O trecho que a gente vai meditar e vai aprofundar um pouquinho aqui está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Enquanto vocês abrem a Bíblia de vocês, a minha que eu vou ler nessa versão aqui da King James, ela diz assim: Então o Senhor, Yahvé, veio a Abraão e lhe ordenou: Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que eu hei de te indicar. O primeiro ponto aqui que eu quero abordar é que Deus traz uma ordenança. Deus fala para Abraão: sai da tua terra. Se eu fosse dar um título que mais abrange aqui, seria a identidade pela fé. Obedecer pela fé. A Bíblia ela traz vários exemplos, vários trechos de pela fé. Sobre Noé, pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, obedeceu. Pela fé, também a própria Sara, idade avançada, recebeu e concebeu dar à luz. Pela fé, Abraão, quando foi posto à prova, ele obedeceu e ofereceu Isaac. E também pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu, indo para um lugar que iria receber por herança. É pela fé que a gente vai falar sobre a trajetória e a vida de Abraão, aquele que é considerado o pai da fé. Abraão ele vivia num contexto social de extrema idolatria. Ele veio de uma família comerciante de artigos de idolatria. Ele estava imerso naquele contexto social, onde toda a renda familiar, todo o contexto familiar era imerso em fabricação e comércio de ídolos. Uma terra onde ninguém conhecia o Deus vivo, não havia registros até então de um relacionamento com Deus. E se tem uma coisa que para mim foi muito difícil no início da nossa caminhada, no nosso estudo, é entender esse conceito de pela fé. Eu lembro de um dos estudos onde nós estudamos, conversamos sobre a longanimidade de Deus e do porquê que Jesus ainda não voltou até agora. E para mim era muito difícil entender o conceito de longanimidade. Mas por que Jesus ainda não voltou? Na minha cabeça de cálculos, de engenheiro, eu pensava, não faz sentido o cálculo. Se eu vou botar na ponta do papel, matematicamente não tem como, não faz sentido Deus ser longânimo e Jesus ainda não voltou.
Felizmente ele ainda não voltou, porque ainda tem uma chance, uma oportunidade para todos nós, né? E o que eu não consigo entender na minha visão humana é a matemática de Deus. Como que Deus organiza a matemática? A gente tem um exemplo claro lá na multiplicação dos peixes, que humanamente eu não consigo ver como que eu vou dividir 5 pão e vou alimentar 5.000 pessoas. Não tem como. Não consigo entender isso. Não faz sentido. Mas o que eu não vejo é que na divisão de Deus, ela sempre tem uma multiplicação. Deus sempre multiplica para dividir. E essa multiplicação, esse agir de Deus, ele só é entendido pela fé. E eu começo então a entender o que é o conceito de fé. Nos primórdios, o Eterno criou a terra e tudo o que nela há. Deus criou o sol, as estrelas, a lua, a terra, o ar, as águas. Tudo o que existe na natureza foi criado por Deus para que a criatura se relacione com o Criador. E no contexto de onde Abraão vivia, o ser humano começou a adorar as obras do Criador como sendo os seus deuses. O ser humano começou a olhar para a obra da criação, onde ele deveria encontrar Deus, onde ele deveria reconhecer a Deus, e ele vai lá e adora o sol. Ele chama de Deus Ra, os egípcios. A lua é chamada de Sim, venerada em Ur dos Caldeus como a deusa da sabedoria, a deusa da fertilidade. E é nesse contexto aonde Abraão vive, idolatrando as obras do Criador como sendo o seu próprio Deus. E dentre tantas outras divindades, tantos deuses estranhos. Uma terra repleta de deuses e de idólatras, Abraão ele vai na contramão de todo mundo. Ele começa a se relacionar e entender que existe só um Deus, e que é esse Deus, o Deus verdadeiro. No panteão grego, depois a gente vai entender que o conceito que Deus estava em todo lugar não é um conceito cristão, não é um conceito do Deus vivo. Deus, ele é um Deus que cria tudo para que todos possam ver Deus em todo lugar. E aí vem o sai. Então veio o Eterno e falou a Abraão, lhe ordenou, sai da tua terra, sai da tua parentela. Primeiro ponto que eu vou entrar aqui é o termo em hebraico. Eu não sou erudito em hebraico, não falo em hebraico, mas costumo e gosto de estudar no original. Em hebraico, esse termo do sai, essa ordenança, o verbo imperativo sai, é o lech lechá. Na literatura hebraica, a gente precisa entender que o pleonasmo era um formato de dar ênfase para alguma coisa. Para nós não tem muito sentido, na nossa cultura a gente entende que não faz muito sentido dizer sobe para cima, é óbvio que subia para cima, sai para fora, é óbvio que saia para fora. No contexto judaico, no contexto hebraico da época, a literatura ela usava esse pleonasmo para dar ênfase àquilo que é importante, aquilo que tu precisa prestar atenção. Jesus vai dizer, Lázaro, sai para fora. Está dando uma ênfase naquilo que é importante. E aí vem o termo de ler, lechá, que em termos de tradução livre, né, seria o vá para você mesmo ou saia por ti mesmo. A nossa linguagem portuguesa, aportuguesando para nossos tempos atuais, seria sai, é para ontem, escapa por ti mesmo, vai. Ler, lechá. A gente pode quebrar esse verso em pelo menos 3 partes, 3 rupturas. O primeiro, que é um chamado profético. Sai da tua terra, rompe com aquilo que está impedindo a tua comunhão com Deus. Tu é um cara, um doido no meio da multidão, dizendo que só existe um Deus. Tu é o único cara tu é o único que está se relacionando com Deus no meio de uma multidão. Rompe com aquilo que te impede a tua comunhão. O segundo, um chamado identitário, um chamado de identidade.
aparta da tua parentela, isso é, se aparta daquelas práticas que tu precisa mudar, segue um caminho novo. E terceiro, um chamado para confiar em Deus, para andar pela fé. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão só tinha uma ordem, e ele precisava obedecer essa ordem. Isso não tem a ver com geografia, é um princípio de identidade. Quem você é, quem você está sendo enquanto uma nova criatura. Enquanto você serve os propósitos iniciais da criação, você se relaciona com o Deus vivo. Você não se relaciona mais com as coisas, com a criação de Deus como sendo o teu Deus. Você rompe com tudo e se relaciona a partir de agora com um Deus vivo. O seu relacionamento com Deus. Esse chamado de Abraão, essa ordem de Abraão, ela tem a ênfase no arrependimento. Afasta-te do pecado. Ela é um chamado de fé, de caminhada pela fé ativa. Confia no Senhor, mesmo sem tu saber aonde que tu vai chegar. Porque tu tem uma ordem de Deus. E principalmente, ele é um chamado para uma nova vida com Deus. Tu tinha um formato de viver na idolatria, tu vivia de fabricar, vender ídolos, de adorar deuses estranhos, e agora tu tem uma nova caminhada, tu tem um chamado, uma ordem de Deus. Sai. A terra sai da tua terra, ele traz uma representação de valores, de um sistema, de hábitos, de costume, uma forma de pensar, uma mudança de mentalidade cultural do teu povo. Muda o teu formato de pensar, não é mais como tu era antes. Esse chamado para nós cristãos, principalmente para quem espera o advento da volta de Cristo, ele ecoa lá em Apocalipse 18. Sai dela, povo meu. A gente espera por isso. A gente espera por esse chamado. Mas o questionamento que eu trago para mim, que eu me faço é: será que eu estou pronto para me rogar que eu sou o povo remanescente? Estou pronto para sair? Entendendo que ser um adventista não é apenas romper com o sistema de pensamento do mundo, de posicionar que eu não guardo, que eu não trabalho no sábado, que eu sou sabatista. É eu estar alinhado inteiramente com o reino de Deus. Eu obedecer a Deus em tudo que Deus me manda fazer. A parentela trazida aqui no contexto, ela fala sobre as relações que moldam as decisões de caráter, que nos influenciam naquilo que nos impede de chegar à estatura de Cristo. Olharmos para Cristo como nosso espelho e almejar alcançar a estatura de Cristo. Sabemos que nunca vamos conseguir, mas também sabemos que esse é o nosso objetivo todos os dias da nossa vida, alcançar a estatura de Cristo. Deus não nos chama enquanto cristãos para viver uma vida, melhorar uma vida velha, colocar um remendo num pano roto. Deus não nos chama para talvez dar um carro novo ou uma casa própria, como é pregado em alguns sermões. Mas Deus nos chama, sim, para viver em uma novidade de vida. Paulo vai trazer lá na Epístola de 2 Coríntios que se alguém está em Cristo, esta pessoa uma nova criatura é. Veja que a ordem de Deus, a ordem do Eterno foi: vai para uma terra que eu vou te mostrar. O Eterno, como nós já recapitulamos na lição, e não foi combinado essa mensagem, ela veio mudada ontem. O Eterno não é um Deus de confusão. Ele não chama ninguém para confusão. Ele é um Deus que chama para uma dependência diária, para uma confiança diária, para um relacionamento próximo, todos os dias, diário, com o Eterno. Abraão não se torna em Abraão, na cultura hebraica também se muda de nome, se dá um novo nome, conforme aquilo que tu performa, aquilo que tu é. E Abraão não se torna em Abraão por uma casualidade, porque ele andava errante pelo deserto, porque ele
ele teve algo especial nele, mas porque ele obedeceu uma ordem de Deus, e ele cumpriu, ele recebeu uma promessa, ele seguiu um caminho andando todo o tempo pela fé. Por isso ele é o nosso pai da fé. E seguindo ali o trecho de Gênesis, no verso 3, ele vai dizer que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando a gente fala em todas, é todas. Cristo não vai voltar enquanto esta palavra do reino não for pregada a toda criatura. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A aceitação de Abraão para esse chamado do Eterno, ela desencadeia o patriarcado das 3 maiores religiões do mundo. A promessa que se cumpre com Israel, quando volta do Egito, ela é expressa, ela é notória. Quando tu olha para o judeu, e o judeu ele entende que em qualquer lugar que ele está debaixo da proteção de Deus. Ele não sai na rua sem ocupar. O judeu, quando vai orar naquilo que foi chamado Muro das Lamentações, na verdade não existe, não é um muro de lamentações, é o muro de arrimo do Templo de Jerusalém que foi destruído. E quando o judeu está orando, ele se movimenta, porque ele entende que todo o corpo dele louva e ora ao Senhor. O judeu ele ora 3 vezes ao dia, e ele entende que tudo o que ele faz precisa estar debaixo da proteção de Deus. Os judeus meditam nas escrituras sagradas, no Torá, na Taná, desde a mais tenra idade. E a gente olha para o povo de Israel, a gente olha para uma nação de Israel, hoje constituída, reconstituída, uma nação territorial, aonde aquele pequeno povo, em termos de população, é o povo que mais tem prêmio Nobel da Paz. É o único país do mundo que tem prêmio Nobel em todas as áreas de conhecimento. E esse povo, ele representa menos de 0,01% da população mundial. Pergunta como? Como que eles conseguem fazer isso? Atualmente, todos devem ter visto os noticiários da guerra de Israel, Palestina, Síria. Os soldados, eles param no meio da guerra, eles abrem o rolo da Torá, e eles meditam, festejam, celebram o nome de Deus. Você pode pesquisar isso no YouTube, tem vários vídeos sobre isso, que é algo absurdo. A gente entende no nosso formato cristão, na nossa identidade, que o príncipe da paz já veio ao mundo. E ele veio dar uma paz que excede todo o entendimento. E apesar deste povo ter rejeitado, na sua época, o príncipe da paz, eles ainda são o povo de Deus. Eles ainda são a nação eleita. Eles ainda são um povo que guardam a lei de Deus. E guardar essa lei de Deus, confiar, crer em Deus, meditar na Torá todos os dias. O que é isso senão manter uma identidade de fé, de quem caminha pela fé. Da segunda linhagem de Abraão, a descendência de Ismael, o filho da escrava Agar, escrava egípcia, descende aquele que é o descendente direto de Ibrahim, né, Abraão, Mohamed ou Maomé, e nasce o islamismo. Hoje, o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. A França é o país fora do Oriente Médio com o maior número de islâmicos do mundo. E os islâmicos, essa comunidade, ela tem uma frase que me deixa constrangido. Eles dizem assim: não conseguimos entender o cristianismo. Eles não oram nem 3 vezes ao dia. Eles não curvam, eles não andam com o seu tapetinho para se curvar no meio do seu expediente de trabalho, para adorar a Deus, o Deus deles. E aí eles perguntam: como pode? Eu viajo bastante a trabalho e muitas vezes a gente está no restaurante, né? Costuma estar no restaurante. A gente ora no restaurante.
Ou a gente tem vergonha de orar em público. Quando a gente encontra o irmão na rua, a gente fala alguma palavra, a gente oferece uma oração para os irmãos, para os vizinhos, ou a gente tem vergonha, às vezes, se envergonha. Como está a nossa identidade? Abraão saiu sem destino, ele cumpriu uma ordem direta do Eterno. Ele sabia que ele precisava obedecer, somente isso. Cristo, quando desceu do céu, ele sabia exatamente o preço que ele ia pagar para que nós estivéssemos aqui hoje. Enquanto cristãos, o cristianismo é um alicerce onde nós estamos. Enquanto protestantes, nós levantamos paredes. E enquanto adventistas, nós cobrimos o telhado dessa casa de oração. E aí eu pergunto para mim, essa mensagem ela fala muito comigo. Qual é a minha identidade dentro desta casa, cristão, protestante, adventista? Eu consigo ser identificado pelo mundo lá fora, assim como judeu, assim como muçulmano? Quando eu saio na rua, eu consigo transmitir o meu cristianismo? Será que eu sou o povo da Bíblia? Eliseu. Será que eu sou aquele que guarda todos os mandamentos? Todos, não só o quarto, não só o sábado, mas eu guardo todos. Quando da crucifixão de Cristo, algumas pessoas, olhando para a identidade dos discípulos, se aproximam de Pedro e dizem: me parece pelas tuas vestes, pelo teu jeito, que tu é um deles. Alguém olha para aquela identidade, pelo jeito de ser, pelo jeito de falar, pelas palavras, e diz: certamente tu é um deles. E outros dizem: pelas tuas atitudes, não tem como, tu é um discípulo. E a gente sabe qual foi a resposta de Pedro. Por 3 vezes, Pedro nega a sua identidade do primeiro cristão. Eu penso numa reflexão que ela está muito vívida na minha vida hoje. Na minha empresa, no meu setor, eu tenho 54 pessoas que trabalham comigo, eu tenho funcionários que trabalham comigo. Se eu trocar de emprego hoje, que diferença espiritual faz na vida dos meus colaboradores? Se eu sair da minha empresa hoje, que diferença o meu setor vai sentir espiritualmente? Se eu mudar de endereço, se eu sair do meu prédio, meu vizinho da direita e da esquerda, da porta da frente, eles vão sentir alguma diferença espiritual na vida deles? Eu faço diferença? A minha identidade faz diferença para eles hoje? E se a minha igreja que eu congrego lá na Beira-Mar deixar de existir? O meu bairro vai sentir diferença da igreja? O povo, a comunidade vai saber que existia um advento ali, que existia um adventista, que existia uma esperança para aquele povo? Será que eu estou fazendo diferença? Será que as pessoas que me veem todos os dias no trabalho, saindo do prédio da minha casa, ou chegando e saindo na igreja, os vizinhos da igreja, será que eles vão sentir diferença se por acaso hoje nada mais disso existir? A terra prometida, eu entendo que ela não era apenas um lugar. A terra prometida, ela é o prenúncio de uma pessoa, aonde Cristo vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida para a Canaã celestial. O mesmo Deus que chamou Abraão, lá nos primórdios da fé, é o mesmo Deus que ele chama a igreja ainda hoje. Eu entendo que ser eu um adventista, eu não tenho um chamado para o conforto, mas eu tenho um chamado de fidelidade. Eu, Eliseu, cristão, protestante, adventista, eu não sou chamado para uma estabilidade, para viver uma vida estável, mas para uma caminhada em direção à vida eterna. Eu não tenho um chamado de conformismo. Eu não tenho um chamado para entender que a minha rua é assim, a minha empresa é assim. Eu não tenho nenhum cristão no meu time também.
nem dos meus funcionários, nem dos meus colegas. Mas eu tenho um chamado para não conformidade. Mas o meu chamado é para a mensagem da cruz. Aonde quer que eu esteja, o meu time, os meus colaboradores, os meus colegas de trabalho, a minha família, os meus vizinhos, eles precisam olhar para mim e ler a Bíblia através de mim. Eles precisam, assim como aconteceu com Pedro, dizer: pelo teu jeito de ser, pela tua fala, pelas tuas atitudes, me parece que tu é um cristão, hein? Que novidade que tu tem? Eles precisam olhar para mim. Esse chamado, essa mensagem que eu trouxe aqui para vocês hoje, exatamente esse texto, ele falou comigo há muitos anos atrás, quando eu não conhecia cristianismo, eu não pertencia a nenhuma igreja, mas eu estava lendo a Bíblia e buscando, e buscando, e buscando, e um dia Deus me trouxe exatamente essa mensagem aqui. De lá para cá, ao longo desses anos, eu visitei muitos apriscos de outras denominações. Eu conheci ovelhas dos apriscos pentecostais, visitei os neopentecostais, os carismáticos. Estive em muitas igrejas buscando o Deus que me disse para eu sair e ir para um lugar que Ele ia me mostrar. Muitos anos depois, eu chego na igreja da Beira-Mar, na igreja adventista. Lá na igreja adventista do sétimo dia da Beira-Mar de Florianópolis, eu encontrei o método mais antigo e funcional do evangelismo. Eu encontrei uma igreja com recepção, que me recebeu. Eu encontrei uma igreja com hospitalidade, que me abraçou. E eu encontrei o princípio lá da igreja primitiva, o estudo bíblico. Todos os dias estudávamos a Bíblia. Todo sábado tinha estudo da lição. E fomos cercados por oração. Uma das coisas mais diferentes que eu encontrei lá foi esse princípio de hospitalidade, onde a primeira vez que o ancião da igreja me conheceu, disse: sábado que vem tu vai almoçar lá em casa. E eu pensei, mas a pessoa está me vendo pela primeira vez, nem sabe quem eu sou, vai me levar para almoçar na casa dela. Tu é o meu convidado. Um outro ancião, nós sentamos bem no fundo, eu e a Saron chegamos na igreja, sentamos bem no fundo. Veio um outro ancião e sentou do nosso lado e falou: vocês já estão estudando a Bíblia? Não, vamos lá em casa estudar a Bíblia com a gente. Mas como assim, estudar a Bíblia com a gente? E ali eu aprendi a importância de ter uma recepção e uma hospitalidade para quem está vindo de fora, para quem se mantém. Um belo dia, nessa mesma igreja, o Espírito Santo que tinha falado comigo muitos anos atrás, dizendo para eu sair da onde eu estava e buscar esse Deus, ele fala comigo de novo. Agora tu chegou aonde eu queria te levar. Nós não caímos na igreja adventista por acaso. Nós não chegamos de paraquedas. Nós viemos para a igreja adventista guiado pelo Deus vivo. O Eterno me conduziu para um lugar de uma casa de oração. A minha identidade, ela está alicerçada nesse pilar de uma casa de oração, chamada Igreja Adventista. A igreja remanescente. Se tem uma coisa que eu posso dizer com total experiência, é o quanto é difícil a gente assumir essa posição de identidade para
quem viveu e viveu ainda vivo num local onde eu não tenho no meu círculo social pessoas cristãs. Eu tenho só o sábado. Como é difícil se posicionar em viagem, em reunião, a trabalho, que eu guardo o sábado, que a minha dieta ela tem uma ordem, eu não como qualquer coisa. Como é difícil. Às vezes dá vontade de barganhar com Deus e dizer, não, isso aí não é bem assim. Mas quando eu olho para a igreja primitiva, Paulo esperava Cristo para a sua época. Era vívido. Ele acreditava que Jesus iria voltar. Quando eu olho para o início da nossa profissão de fé adventista, para os mileritas, para a família White, para os Bates, eles esperavam Cristo voltar na sua época. Eles pregavam como se Jesus Cristo estivesse voltando. O advento está próximo. E eu vou encontrar lá na epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 19, Paulo dizendo assim, miserável homem que eu sou, se eu espero por Cristo apenas nesta vida. Eu entendo que a parte fundamental da minha expectativa enquanto cristão, protestante adventista, é eu esperar a Cristo na minha geração, na minha época. Mas eu esperar a Cristo todos os dias, porque Cristo pode voltar para mim a qualquer dia. Ou como o irmão comentou, Cristo pode voltar para alguém que partiu dessa para melhor. E eu preciso estar preparado toda vez que eu encontrar com os meus, com algum conhecido, de levar essa boa nova do Evangelho, entendendo que Cristo está voltando. Ele pode voltar a qualquer momento para qualquer um de nós. E eu preciso saber se eu estou pronto para isso, hoje, agora. Eu preciso estar pronto para que todos aqueles que eu conheço, ou todos aqueles que me conhecem, possam enxergar Cristo através de mim, das minhas palavras, das minhas atitudes, dos meus atos, possam contemplar o Deus Criador, possam ver a obra da criação, enquanto a longanimidade de Deus ainda existe, ainda prevalece. Vou pedir para o irmão do som preparar o hino que eu coloquei, deixei reservado para o final, e eu já estou me encaminhando para o final aqui. A gente vai ouvir essa música, ela é do Inário Adventista, mas eu pedi para ele colocar numa versão que eu gosto bastante, que é da Igreja Central de Curitiba. E se você que está aqui hoje, assim como eu, tem certa dificuldade em manter acesa essa chama do Evangelho todos os dias, se assim como eu, assim como Pedro, às vezes a gente tem uma crise de identidade, e a gente dá uma escorregada na caminhada pela fé. Talvez no trânsito, talvez quando a gente encontra um parente ou no local de trabalho, a gente, ao invés de ser a luz do mundo e o sal da terra, a gente tem vontade de estrangular o irmão ou o colega. A gente dá essa escorregada na fé. Se às vezes a gente tem a oportunidade e a situação ela requer que a gente traga a mensagem de salvação de que Cristo está voltando, a gente fica tímido porque não temos a nossa raiz naquele dia, talvez naquele momento, a nossa identidade não está firme na rocha, que é Cristo, não está alicerçada, e a gente não faz aquilo que Cristo nos instruiu a fazer, que é o ide, o pregar e o evangelho a toda criatura. E a gente deixa a criatura passar. E talvez seja a última vez que eu vejo essa criatura. Talvez no dia do juízo
eu pudesse estar olhando para ela, dizendo: aquela vez que eu te encontrei, eu trouxe a palavra, eu semeei, e Cristo se revelou de alguma outra forma para ti. Se você, assim como eu, entende que talvez a partir de hoje a gente precisa renovar o nosso entendimento e se comprometer com o eterno, de seguir a nossa caminhada de fé, entendendo que talvez eu precise sair de algum local aonde tem algo que me afasta de Deus, me afasta do eterno, ou talvez tenha alguma atividade, alguma ação que me impede de ter essa comunhão de caminhada com Cristo. Ou talvez no meu ou no seu caso, eu precise fortalecer a minha identidade como era o objetivo do patriarca da fé, como foi com a primeira geração, os judeus, os descendentes secundários de Ismael, assim como é conosco, cristão. Entender que se eu passei pelas águas, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, e eu preciso levar essas boas novas para toda a criatura. Eu preciso amar a todos. Se você entende que precisa hoje, talvez, renovar o seu propósito com Cristo, nesse ano de 2026 que está se iniciando, como bem colocou o irmão, de levar o estudo para alguém, trazer alguém para o batismo, ministrar para o parente, para o vizinho, na reunião de família. Talvez nem precise abrir a boca, mas apenas viver o evangelho no dia a dia, para que o familiar que está lá longe possa ver a tua família e entender, conhecer a Cristo através de ti. Se você entende que, assim como eu, precisa de ter claro qual é a minha identidade dentro dessa casinha que tem um alicerce sólido, incorruptível, chamado cristianismo, estamos dentro de uma parede, paredes erguidas de protestantismo, estamos debaixo de um telhado adventista e precisamos ter clara a nossa identidade de cristão, protestante, adventista em todo o tempo, aonde quer que estejamos. Ao término desse louvor que o colega vai projetar aqui, eu convido você a ficarmos de pé e vamos orar juntos, pedindo isso para o nosso ano de 2026. Encerrando com isso, peço para o irmão colocar o louvor.
Senhor Deus e eterno Pai, nós te damos graça por esse culto de sábado. Nós te damos graça por essa mensagem que falou ao meu coração e eu espero, entendo que falou ao coração de muitos. Nesse ano que se inicia, eu peço encarecidamente que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que eu tenha a intrepidez e o espírito de ousadia que o Senhor me capacite para levar o teu evangelho a toda criatura com quem eu possa passar. Que a minha casa sirva ao Senhor, assim como foi a fala de Josué, e a minha família sirva ao Senhor. Os meus colegas de trabalho, meus vizinhos, possam te conhecer através de mim e apesar de mim. O Senhor possa nos dar um ano de 2026, batismos de almas salvas, de redenção e remissão. Eu peço encarecidamente que o Senhor renove a vida da tua igreja, que o Senhor visite os apriscos, onde tem ovelhas, talvez um dia estiveram na tua casa, mas hoje não estão mais. Deus nos dê a capacidade de ir atrás dessas almas, porque toda alma importa para ti. Cristo morreu por todos. Da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pedimos essa bênção encarecidamente, te agradecemos pelo dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado a Deus.